Olá, prontos, preparados para desvendarem o maior de todos os mistérios ocultos nas Escrituras Sagradas? Bom, neste caso, sem rodeios, para darmos início, vamos começar pela leitura do livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 12, aonde está escrito: mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Pergunta: por que exatamente teve que se mudar o sacerdócio e, por consequentemente, também a lei? Resposta simples: por causa do equívoco de um único homem. Como assim você irá afirmar, Darley? Estamos falando de Salomão. Salomão se equivocou, acreditando que seria ele que iria construir a casa de Deus. Ele acabou construindo um templo aqui na terra. Neste caso, teve que vir o Filho de Deus para morrer para mudar este equívoco, pois o equívoco de Salomão mudou completamente o curso da história. Quer que eu prove? Sim, eu vou provar que tudo derivou exatamente do equívoco de um único homem. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1, 2 e 34, está escrito: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. A pergunta que se levanta é: por que exatamente o templo de Salomão teve que ser destruído no ano 70? Resposta simples: porque esta não era a casa de Deus. Nisto podemos entender que estava sendo praticado um grande equívoco, pois no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se a casa de Deus não era o templo de Salomão, eles estavam entregando dízimo exatamente para quem? Vamos ver? Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao 14, está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes. O Senhor não fez esta afirmação aos dizimistas, mas aos sacerdotes que estavam roubando o templo. Que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, trazeis animal cego para sacrificar. Não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis animal roubado, coxo e enfermo. Assim também fazeis com a oferta. Por acaso aceitarei isso da mão de vocês, sacerdotes? E no capítulo 3, versículos 8 e 10, roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais no dízimos e nas ofertas alçadas. Está vendo? Por que exatamente Cristo veio mudar o sacerdócio e a lei? Simplesmente porque nesta suposta casa de Deus, os sacerdotes haviam se assentado na cadeira de Moisés, na cadeira dos levitas, e eles fizeram da casa de Deus um covil de lobos e de ladrões. Por isso, Jesus, ao entrar no templo, estava espantando os cambistas. Eles fizeram da casa de Deus casa de comércio. Quem fez isso foram os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Eles mudaram a verdade de Deus, pois quando o povo de Israel foi levado cativo pelo rei da Babilônia, exatamente os levitas foram junto. E nisso se aproveitaram exatamente os escribas e os fariseus para se assentarem na cadeira de Moisés, assumindo o poder, como a Igreja Católica fez mais à frente. Mas aqui vamos nos reter ao texto. Disse Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, a vós sacerdotes. A pergunta que se levanta é: se o templo de Salomão não era a casa de Deus, por acaso a igreja nos dias de hoje é? Bom, logo chegaremos lá. Mas por enquanto, vamos para a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 17 a 19, para ver se de fato Salomão se equivocou. Também Davi, meu pai, disse Salomão, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, disse o Senhor a Davi: bem fizestes em propor no teu coração. Todavia,
Tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descende de ti, edificará esta casa em meu nome. Doce ilusão. Salomão acreditou que se estava falando dele. Mas veja, a ironia do destino, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 38 e 39, está a resposta. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tendes compaixão de mim. Foi Jesus, o verdadeiro filho de Davi, que edificou a casa de Deus não aqui na terra, senão nos céus, meu amigo. Neste caso, podemos entender perfeitamente, porque no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 16, está escrito: Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, farei levantar depois de ti, Davi, a tua semente que procederá de ti. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o trono do seu reino para sempre. Quem teve exatamente o trono edificado para sempre foi Cristo, não Salomão. Salomão não reinou para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Quem foi por filho foi Jesus, não Salomão. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Porém, o templo de Salomão ruiu no ano 70. O próprio Jesus afirmou: não ficará pedra sobre pedra. Então, se o templo de Salomão não era a casa de Deus, os filhos de Israel estavam dizimando exatamente para quem? Para o Senhor que não era. Até porque no livro de Atos, capítulo 17, versículos 24, está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus não estava habitando no templo de Salomão. Então, eles estavam dizimando não a Deus, senão exatamente aos escribas e aos fariseus, que estavam saqueando a suposta casa de Deus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 12, está escrito: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Já o mercenário, que não é pastor, rouba. E há um só pastor, um só mestre. Isso significa que todos os demais pastores são mercenários e ladrões. Isso significa que eles estão roubando exatamente nas igrejas. Pois se Deus não habita em templos humanos construídos por mãos humanas, logo não é Deus também que está dentro das igrejas. Então, quem está recebendo supostamente o dízimo em nome de Deus é exatamente os mercenários. Até porque está escrito no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11: são cães devoradores, são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção, disse o Senhor. Pois o único pastor verdadeiro é Cristo. Os demais são mercenários, todos se dão para a sua ganância. Até porque no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, está escrito: não há nada novo debaixo do sol, tudo que se fez se torna a fazer. Se todos os pastores eram ladrões e mercenários, o mesmo se repete nos dias de hoje, pois um só é o vosso pastor, que é Cristo. O demais é mercenário. Há uma única casa de Deus, e elas não são construídas por mãos humanas. Não era o templo de Salomão, muito menos o que se vê sendo edificado por aí. E se esta não é a casa de Deus, como exatamente eles estão recebendo dinheiro em nome de Deus? Está vendo, meu amigo? São todos mercenários. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 22 a 23, está escrito: a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo? Mas quem exatamente é o corpo de Cristo? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, é porque nós somos a igreja. Por acaso, eles estão dizimando exatamente no templo construído por mãos humanas ou estão repartindo dízimo entre si? Por acaso todos os membros do corpo estão participando ou somente um líder que está roubando em nome de Deus na suposta casa de Deus? Pense, meu amigo, até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita? O Espírito de Deus habita no homem, não em construções edificadas por mãos de homens, meu amigo. Nisto podemos entender perfeitamente.
Por que que o templo de Salomão teve que cair? Por que o sacerdócio teve que mudar? Pois, do contrário, não se mudaria a lei. E, neste caso, ainda as pessoas estariam dizimando na suposta casa de Deus, edificada por mãos de homens. Espera aí, mas isto ainda está acontecendo? Então, o roubo tem sido praticado desde aqueles tempos até aqui. Por isso, meu amigo, Jesus veio nos dar o exemplo. Ele não só permitiu que o templo de Salomão fosse destruído, como ele veio nos dar o verdadeiro exemplo, através do novo sacerdócio, através da nova lei. Até porque está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os levitas eram servidos pelos filhos dos homens. Sim, os sacerdotes, os escribas, dentro do templo, pois eles haviam se assentado na cadeira de Moisés. Eles estavam sendo servidos pelos demais, mas Jesus veio nos dar o exemplo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz o apóstolo Paulo, sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. A pergunta que se levanta é, Paulo estava sendo imitador de Cristo, fazendo exatamente o quê? Servindo os necessitados. Pois tanto Jesus quanto Paulo não viviam do evangelho. Eles não recebiam dízimos, eles não viviam das ofertas dos fiéis, muito pelo contrário. Ambos trabalhavam. Sim, Jesus era carpinteiro e Paulo, ele construía tendas. E a oferta que ambos recebiam era para compartilhar com os necessitados, pois eles não eram necessitados, pois eles trabalhavam. Prova disso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, disse Paulo, eis aqui, estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim vós. Porque não devem os filhos entesourar, guardar, sustentar o pai, mas o pai aos filhos. Os apóstolos, assim como Jesus, sustentavam os demais necessitados. Eles não eram sustentados pelos fiéis através de dízimos, pois esta prática, ela ruiu com o templo. Sim, meu amigo, pois mudando o seu sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. A lei do dízimos pertencia à tribo de Levi. Jesus pertencia à tribo de Judá. Absolutamente mudou tudo. Jesus, por isso, nunca recebeu dízimo, pois ele era da tribo de Judá. O mesmo se repetiu com cada um dos apóstolos. Não é os filhos que devem sustentar os pais, mas os pais sustentarem os filhos. Não é os pastores que devem ser sustentados pelos fiéis, mas os pastores que devem seguir o exemplo de Cristo, sustentando exatamente os necessitados. Prova disso que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 ao 10, disse Paulo, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos havemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, disse Paulo, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade perante a lei, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo, para nos imitar, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Diante da lei, Paulo tinha autoridade para não trabalhar. Mas veja o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4, disse Paulo, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Todo aquele que quer se justificar e viver pela lei, da graça decaiu. Paulo disse, se os pastores não querem trabalhar, que também não comam. Pois Paulo, ele trabalhava dia e noite, e mesmo assim, ele trabalhava pregando o evangelho. Qual a dificuldade de interpretação, meu amigo? Nenhuma. Até porque está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 a 17, onde disse Paulo, esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber, ou só eu e Barnabé
não temos direito de deixar de trabalhar. Talvez seja este o argumento dos pastores. Pois eles não trabalham, pois eles estão se escorando na lei, então da graça eles caíram. Pois Paulo ele conclui: digo eu isso segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque está escrito na lei de Moisés que aqueles que trabalham no templo, do templo tiram o seu sustento. Mas quem está no tempo da graça não pode se defender se utilizando a lei. Até porque, mas nós, disse Paulo, não usamos desse direito, porque Paulo estava na graça e não na lei. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Assim ordenou também o Senhor, na lei de Moisés, aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. A pergunta que se levanta é: os líderes do sistema religioso, os padres, os pastores, rabinos, assim por diante, eles estão vivendo no tempo da lei de Moisés ou debaixo da graça de Cristo? Eles são seguidores de Moisés ou seguidores de Cristo? Pois na tribo de Judá, ninguém recebe dízimo, ninguém recebe oferta, meu amigo, para si mesmo, mas senão para compartilhar com os necessitados. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não as escrevi, isto para que assim se faça comigo, disse Paulo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar. Logo, proponho o evangelho de Cristo de graça, para não abusar do meu poder no evangelho. Pois perante a lei, sim, de Moisés, todos podem exercer a função de líder, para assim poder recolher dízimos e ofertas. Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus não fazem, não exercem essa prática, pois o próprio Jesus nos deu o exemplo. Jesus não recebeu dízimo. Jesus não recebia oferta para si. Jesus nunca viveu do evangelho. Jesus, ele trabalhava com as próprias mãos, como carpinteiro, para se sustentar, assim como todos os demais apóstolos. Então, qual é o problema, meu amigo? Se o próprio Jesus permitiu que o templo de Salomão fosse derrubado para corrigir o equívoco realizado por Salomão, pois disto derivou todo o equívoco, pois não se deve dizimar a homens, senão a Deus, e Deus não se encontra dentro de templos edificados por mãos de homens. O que está lá é o mercenário, o falso pastor, o ladrão que tem roubado a Deus. Não é o fiel que leva o dízimo à igreja, mas senão o próprio pastor que é o mercenário.